Audiodescrição. Realização: Prefeitura de Guarapuava, Secretaria Municipal de Cultura, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução, Tânia Paz, Serviço Social e Juventudes. Apoio: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Título da obra: Projeto Zinilab. Audiodescrição referencial. Durante as falas da diretora executiva Tânia Paz, algumas imagens das oficinas realizadas com os adolescentes passarão em tela. Todas as imagens sobrepostas são de adolescentes cortando revistas, fazendo colagens, escrevendo e colorindo seus fanzines. Eles estão sentados ao entorno de uma mesa em que podem ser vistos materiais diversos como tesouras, colas, canetas, revistas e papel sulfite. Além disso, Tânia Paz também estará sempre ambientada no mesmo lugar durante todo o mini-documentário. Nas cenas seguintes, Tânia surge em tela. Ela é uma mulher de olhos castanhos, cabelo castanho escuro amarrado e veste uma camiseta vermelha com uma ilustração em branco de Paulo Freire. Ao fundo dela pode-se ver uma estante com vários livros e uma pequena bandeira com cores rosa, lilás e azul. Nas laterais da cena vemos partes de uma parede branca. Olá, eu sou a Tânia, eu sou assistente social, eu estou diretora executiva desse projeto Zinilab. Ele foi pensado por dois afetos. Primeiro, pela história que me atravessa. Eu fui uma adolescente atendida pela política de assistência social. Eu sou ex-educanda lá do Instituto Dom Bosco, que é uma instituição ligada ao Conselho Municipal de Assistência Social e também ao CONDICA. Enquanto adolescente, enquanto uma educanda que passou pelo serviço de convivência e que se fez educadora e assistente social nesse processo, eu fui desenvolvendo muitas práticas e expertises com os adolescentes, mediando conhecimento e proporcionando protagonismo, pensamento sobre si mesmo e sobre a sociedade, sobre autonomia, sobre pensamento crítico, sobre várias questões que atravessam as vivências das adolescências e juventudes. E sempre havia elementos relacionados à educação, mas principalmente à cultura e à arte também, Então esses meios de mediar o conhecimento com os adolescentes, tornando isso uma categoria principalmente que parta deles, onde o conhecimento deles é valorizado, é muito próprio assim da minha história, Mas eu não sou da área da arte, Eu não sou uma arte educadora, eu sou assistente social que se faz o uso das ferramentas da cultura, da arte, da educação, E aí, nessa história e nessa aproximação com a Jojo, os nossos pensamentos, as nossas vivências, escrevivências, tornaram possível a gente chegar ao objetivo e ao foco do Zinilab, Porque quando eu pensei esse projeto, de realizar oficinas com crianças e adolescentes, aonde a gente vai ensinar a fazer um fanzine, o que é um fanzine, como construir um fanzine, o pano de fundo disso, todo o conhecimento, o que é caro desse projeto, é justamente a questão dos direitos humanos, mas mais particularmente dos direitos sociais ligados à cultura, ou seja, direitos culturais. Refletir com esses adolescentes a questão de mobilidade, de direitos, que políticas públicas eles querem, qual o espaço que eles querem, o que eles pensam do bairro deles, Como eles acham, o que é esse movimento da cidade de Guarapuava, o que na cabeça deles falta, o que na cabeça deles eles observam, eles prestam atenção, e isso acontece no meu bairro, É importante, então, ao longo das oficinas a gente foi estabelecendo essa troca e conversando também, por exemplo, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente no quesito que fala dos direitos de acesso a direitos fundamentais, E o lazer, o esporte, a cultura, a mobilidade é um direito, E que muitas vezes a gente vê esse direito sendo falado, sendo discutido, estratégias sendo pensadas, para elaborar um serviço de convivência, mas também políticas públicas
que valorizem também o acesso das adolescências e juventudes pobres, periféricas a esses direitos, né? Mas algumas vezes a gente também precisa pensar que o pensamento crítico, né, a forma como a gente avalia e olha para isso, também precisa de uma certa profundidade. A gente precisa aprofundar isso também, né? Porque aí a gente vê algumas políticas ou ações mascaradas de acesso à cultura, mascaradas de protagonismo das adolescentes e juventudes, mas muitas vezes as suas práticas e os seus desenvolvimentos não são, né? E eu acredito, assim, olhando através do pensamento crítico, né, da teoria social crítica, daquilo que ilumina, por exemplo, a minha profissão enquanto assistente social, mas tudo que maneja em torno dos movimentos sociais e de militância e de defesa das juventudes pobres, negras, excluídas, né, marginalizadas, é importante a gente pensar assim, que prepotência é essa, né? Levar cultura para a periferia, levar cultura para a região pobre, né? É uma prepotência, né? Porque isso desvaloriza todo o saber e conhecimento que aquela localidade já tem, a vivência que aquelas pessoas já têm, principalmente os adolescentes e jovens, né? E é aí que se conversa com a questão do adultocentrismo, né? O adultocentrismo é a ideia baseada de que tudo gira em torno do adulto e que somente aquilo que ele fala, pensa e faz está correto, né? Ou seja, a criança, o adolescente e o jovem, ele não tem direito nenhum de fala, e se ele tem, é tudo mentira, a gente não precisa escutar e nem dar valor, justamente porque ele é novo e não tem experiência de vida, ou seja, as vivências dele são desvalorizadas, né? Então, é um projeto social de cultura, de direitos culturais, bastante crítico também, porque valoriza aquilo que eles trazem, o que eu penso do meu bairro, o que eu acho que está acontecendo aqui, o que eu penso que é, né? Às vezes não vem essas reflexões, mas vem as vivências que ele tem, né? Aquilo que ele pensa e gosta enquanto sujeito, né? Seja em meios tecnológicos, seja relacionado a território, a mudanças de locais, a saúde mental, né? A espaços públicos, a vivências dentro do colégio, dentro da família, o que eles têm para falar. Nas cenas seguintes aparece a adolescente Camille. Ela tem 15 anos, veste uma blusa amarela, tem olhos e cabelos castanhos, seus cabelos são enrolados e estão amarrados para trás. Ela está sentada e ao fundo pode-se ver uma parede branca com um detalhe à direita de alguns fios de macramê marrons pendurados. Meu nome é Camille, eu tenho 15 anos, eu venho de Santa Catarina. Faz pouco tempo que eu estou morando aqui, mas já estou me sentindo muito acolhida aqui no Brás. Estamos fazendo os fanzines, que eu gostei bastante, que eu nunca tinha feito. Achei bastante muito interessante isso aí também. Estou me sentindo bem acolhida aqui, estou gostando bastante. Pelo pouco tempo que eu estou aqui, está sendo bem legal. Então, é nessa perspectiva que a gente diz assim, a gente precisa ler, olhar e valorizar a cultura que eles querem nos contar, a cultura que eles já têm, a vivência que eles já têm. E a iniciativa desse projeto vai diretamente nessa linha, né? Com um a mais, um algo a mais aí, né? Porque quando a gente fala em direitos sociais, direitos culturais das infâncias e das adolescências, das juventudes, políticas públicas para a juventude, a gente sempre vai adentrar em temas muito comuns, por exemplo, educação e trabalho, né? Então a gente vai falar do trabalho, da questão do primeiro emprego, que ele precisa ter acesso e direito de permanência, qualidade de permanência na sala de aula, que ele tem que acessar um programa da lei da aprendizagem, que ele precisa ter esse acesso ao primeiro salário, ao dinheiro dele, porque ele também vai contribuir lá na sua família, né? Então tudo isso é muito discutido, muito validado e é muito importante, né? Mas a gente precisa pensar também que tem juventudes e juventudes. Tem infâncias e infâncias, adolescências e adolescências. Então tem uma grande parte de adolescências e juventudes que precisam pensar no trabalho,
no trabalho, né? Às vezes a gente vê essa questão da ostentação, do ter, porque eles desejam isso, eles não estão inclusos nisso, como os outros, né? Então tem essa grande massa que precisa pensar justamente no trabalho, estudar e trabalhar, e em casos de muito maior risco e vulnerabilidade e violência, desistir da educação porque precisa trabalhar, né? Inclusive o trabalho infantil está aí. Mas tem uma outra juventude, uma outra adolescência que não precisa se preocupar com isso. E ela tem a mobilidade muito bem garantida, a cultura muito bem garantida, tem o museu ali muito perto, tem a exposição de arte muito perto, o cinema muito perto, as vivências culturais muito perto, e tudo está muito perto e isso é o mais importante, isso é o que ele vive e experiencia, porque obviamente do trabalho ele não precisa ou muitas vezes já está muito bem garantido, né? Então quando a gente fala em políticas públicas e direitos para a juventude, na área social, quando a gente vai falar de juventudes pobres, periféricas, negras, marginalizadas, excluídas de todo esse montante de privilégios mesmo, né? É importante pensar sobre isso, porque senão a gente vai acabar realizando ações onde a gente diz que está garantindo um direito, mas na verdade a gente só está fazendo a manutenção de um grande sistema, né? Que segrega eles e exclui eles a todo momento, né? Nas cenas seguintes, vemos a adolescente Emily. Ela tem 14 anos, veste uma blusa preta, tem o cabelo longo de cor castanho claro e está solto posicionado à frente de seus ombros. É possível ver 2 pequenos lacinhos de cabelo de cor amarela, um em cada lado do seu cabelo. Vemos ainda que ela usa aparelho em seus dentes e rímel em seus cílios. Ela está sentada. Ao fundo, vemos uma parede branca e à direita da tela o fio de macramê marrom pendurado. Oi, tudo bem? Meu nome é Emily, tenho 14 anos, sou do bairro 2000 e eu faço o projeto Fanzine. Eu gostei bastante da experiência, pois foi uma coisa que me ajudou bastante. Eu gostei bastante da parte de colagens e que dá para reutilizar coisa, reciclar bastante também. E que trouxe conhecimento para mim também, porque tinha coisas que eu não sabia, né? E foi sendo ali que eu posso me expressar também em forma de uma revista, que eu posso me expressar, né? Contar o que eu sinto, o que acontece para os outros, né? Em forma de uma revista. Achei bem interessante isso, me ajudou bastante a expressar, jogar para fora tudo que eu sentia no papel. Então, foi muito importante essa oficina, assim, esses dias que a gente esteve com eles, porque a gente conseguiu fazer reflexões que eles perceberam e se perceberam, e a gente conseguiu ver muita coisa também, né? Então, quando a gente discute direito cultural, quando a gente discute Estatuto da Criança e do Adolescente e toda essa transversalidade com a cultura, é importante pensar o que as adolescentes e juventudes querem nos dizer e o que eles já pensam sobre cultura, né? O que eles já pensam, né? Então, muitas vezes não é levar uma cultura, não se trata disso, né? Se trata de levar os meios, a ferramenta, a política pública, o serviço, porque quem vai fazer e falar é eles, né? Eles precisam trazer isso, né? E a gente precisa ouvir aquilo que eles estão passando e sentindo. É muito importante, né? E isso está assim gritando na nossa frente e a sociedade não dá vazão para isso, né? Olhar o espaço, né? O que falta no meu bairro, né? E mas é trabalho, trabalho, trabalho. É importante, muitas vezes vai tirar ele de uma situação de extrema pobreza, né? Mas para que ele quer o trabalho? Para que ele busca o trabalho? Não é o trabalho em si, é aquilo que ele vai conquistar através do trabalho. Ou seja, a mobilidade, o ir e vir, a cultura, o lazer, o esporte, a arte, ir no cinema, sair com os amigos, assistir a alguma coisa, investir em alguma coisa, né? É a mobilidade, é o movimento, é o acesso às coisas, né? É o ter novas experiências, né? Na cena a seguir, vemos o adolescente Eliton. Ele tem 14 anos, veste uma camiseta cinza com uma escrita em azul da palavra em inglês Just. Eliton tem cabelos pretos e curtos e olhos castanhos. Ele está usando uma corrente prata e está sentado. Ao fundo, vemos a parede branca e à direita da tela o fio de macramê marrom. Oi, meu nome é Eliton, eu tenho 14 anos, moro aqui no Residencial 2000.
No começo eu não sabia que tinha o projeto aqui. Eu já vinha aqui, mas essa aqui já tinha acabado. Daí agora eu comecei de novo. Eu gostei da experiência, do projeto, tudo. Daí agora do fanzine, né, que nós estamos fazendo os livros, coisas. Mas eu gostei bastante. Eu recomendo, até agora, dia 5 de dezembro vai ser o lançamento do livro. Eu gostei muito da experiência. O que percebemos muitas vezes são políticas dentro da lógica do capital, serviços dentro da lógica do capital, né? Então, quais são as principais ferramentas do capital, né? É a expropriação, né? E muitas vezes a gente vê serviços dessa forma, né? Expropriando eles, né? Como um viés de status, de ego, né? Para dizer que está fazendo uma grande coisa, mas muitas vezes está contribuindo para uma marginalização ainda maior, né? Então, a produção desses fanzines foi muito significativa, muito característica, foi um desafio também, né? Mas eu acredito, assim, que a gente cumpriu aquilo que precisava cumprir, né? Às vezes a gente não consegue alcançar uma grande massa, 50 adolescentes, 100 adolescentes, mas muitas vezes a gente alcança ali um grupo de uma sala onde um conhecimento chegou, onde uma reflexão foi feita, né? E aquilo vai germinar, né? Alguém ouviu ele e deu vazão para aquilo que ele estava falando, né? É importante, né? Quando um adolescente, um jovem se sente ouvido, ele se sente pessoa, né? E é o que a sociedade não faz ele se sentir pessoa, né? Oprime cada vez mais, né? E ensina os outros colegas e adolescentes a oprimir também, né? Então, quando a gente faz essas práticas, essas iniciativas que são contribuidoras e fortalecedoras das políticas, né? A gente pensa também num futuro onde essas práticas se tornem programas permanentes, ações permanentes, aonde eles vão passar por processos artísticos, educativos, individualizados, subjetivos e coletivos, aonde eles vão se sentir pessoas, né? Porque é o que eles são. Nas cenas seguintes, vemos a adolescente Rainara, de 14 anos. Ela tem cabelos longos e escuros que estão soltos à frente de seus ombros. Seus olhos são castanhos e veste uma camiseta branca com estampa e costura em azul escuro. Ela está sentada e ao fundo podemos ver a parede branca e à direita da tela o fio de macramê pendurado. Oi, tudo bem? Meu nome é Rainara, eu tenho 14 anos e eu participo do projeto CRAS aqui no 2000. O que você achou de participar do Zine Lab? Eu achei muito bom, muito criativo e eu gostei muito de reutilizar a revista e colocar nas folhas essas coisas. Qual foi a temática que você usou, que você falou lá no teu fanzine? Eu coloquei várias, eu coloquei moda, coloquei algumas coisas relacionadas aos parquinhos que eles estragaram. O que você acha? Como que tá o bairro? Você acha que falta alguma coisa aqui no bairro? Eu acho que falta as pessoas ter um pouco de educação e não ficar quebrando as coisas que as pessoas fizeram com carinho e com a intenção de não quebrarem, as pessoas se divertirem e tal. É isso. Deu, né? Deu. Obrigada, tchau, beijo. Créditos finais. Direção-geral e direção executiva Tânia Paz. Roteiro documentário Jojo Santos. Som direto e sonoplastia Jojo Santos. Captação de cenas Jojo Santos. Oficinas e mediação cultural Jojo Santos. Entrevistas Rainara, Eliton, Emily, Camille. Educação social Tânia Paz. Curadoria dos fanzines Jojo Santos e Tânia Paz. Designer gráfico Tânia Paz. Comunicação e marketing Tânia Paz. Edição Maíse Santos Cordeiro, Jojo Santos e Tânia Paz. Audiodescrição Jojo Santos. Interpretação em Libras Mariana Santos de Lima. Finalização Jojo Santos. Agradecimento aos adolescentes participantes: Camille Vitória da Silva Trindade, Maria Gabriele F., Eliton Rodrigues, Rainara Machado, Emily Matos, João Vitor Alves, Maria Vitória e Guilherme Narciso Caetano. Agradecimento especial Rafaela Mesomo, psicóloga do CRAS 2, Roseli dos Santos Bernardo, oficineira de Educação Física, equipe do CRAS 2 Morro Alto e CRAS 2 Extensão 2000.
Projeto Zinelab executado pela assistente social Tânia Paz, CREAS número 11.891. Fim da audiodescrição.